Aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos. Bom dia! Que a graça, que a paz e que o poder do Espírito Santo inunde o seu coração nessa manhã. É a reta final da nossa semana. Hoje é o nosso 12º dia de estudo, de meditação, de oração e de jejum. Estamos numa maratona, uma jornada de mergulho na revelação simples do Evangelho. Nosso desejo aqui, ontem eu recebi uma mensagem de um irmão, logo depois do nosso devocional, e ele disse: pastor, o que está sendo mais precioso para mim é que a gente não está estudando teologia, a gente está falando de coisas muito práticas da vida, que são aplicadas no dia a dia. E eu disse a ele: esse é o nosso desejo. O desejo do meu coração é compartilhar com vocês Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Essa música, já ouviu essa música? Cristo, do Alessandro Vilas Boas. Recomendo você ser tocado pelo Espírito através dessa canção. Realmente é uma música poderosa. Ontem eu terminei a nossa reunião, peguei o meu violão aqui e comecei a ministrar. A glória de Deus invadiu esse lugar. Ontem foi uma bênção. Hoje vai ser melhor em nome de Jesus. Amém? Fica aí comigo. Vamos orar para começar? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, porque estamos firmes na sua presença, aprendendo de ti. Fala conosco nessa manhã, pela sua viva palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu quero ler com você o livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 8. João 16, versículo 8. Diz assim a palavra: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, aleluia. Eu vou compartilhar com você 2 segredos hoje, que como pastor eu precisei aprender. E no início do meu ministério eu sofria demais por conta disso. São dois segredos. O primeiro deles: eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Esse é um segredo que você precisa aprender. Você não é Deus. E por que eu te digo isso? Porque nós temos a tendência de querer resolver tudo. Nós temos a tendência de querer, nas nossas próprias forças, buscar soluções para tudo. E nós não somos Deus. Ele é Deus, nós não. Ele tem o poder, nós não temos o poder. Ele pode todas as coisas, nós não podemos todas as coisas. Quem pode dizer glórias a Jesus? A segunda coisa que eu sofri muito no início é que é o Espírito Santo que convence e não são os meus argumentos. Esse é o tema do nosso encontro aqui hoje. Não é o nosso muito falar, não é a nossa eloquência, não é a nossa capacidade argumentativa, não. E isso é uma libertação quando você entende, tá? É o Espírito Santo que tem poder de influenciar as pessoas para que elas sejam convencidas a responder, a mudar, a abrir mão, a retroceder. O nosso papel é anunciar. Nós somos proclamadores. Existe sim uma cooperação. Deus sim nos chamou para cooperar com Ele.
Mas você precisa entender que nessa cooperação, eu e você somos os semeadores. Mas agora, quem ilumina o coração, quem quebranta o coração, quem transforma, quem amolece, é o Espírito Santo. E quando eu entendi isso, aquele fardo de achar que eu era responsável e que eu precisava fazer o que tinha que ter, o que tinha que ser feito, e se eu não fizesse, a responsabilidade era minha, aquilo saiu das minhas costas. Entender isso tira aquele peso de performance do nosso coração, sabe? Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. A pregação do evangelho não é manipulação, não é convencimento argumentativo, não. A pregação do evangelho é uma semeadura feita em fé. E o poder de Deus vai usar a nossa voz. Mas é a voz dele, através da nossa, que tem poder de gerar vida, transformação, renúncia, santidade, quebrantamento. Lá no livro de Atos 2, verso 37, diz assim: ouvindo eles isto, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja, Pedro tinha acabado de ministrar uma palavra poderosa. Foi a primeira pregação de Pedro. Cheia de unção, cheia de poder, cheia de verdade. Mas quem que trouxe o quebrantamento aos corações? Foi o Espírito Santo. Pedro foi fiel na sua pregação. O salmista Davi, logo após ser confrontado por Natã, ele cai em si e se arrepende. Mas quem que traz o arrependimento para o coração de Davi? Foi o Espírito Santo. Nós não devemos ter medo de confrontar, não devemos ter o medo de denunciar, não devemos ter o medo de nos posicionar, mas também não devemos ter o medo de liberar vida. Não devemos ter medo de profetizar o milagre, de liberar a sentença que cria novas realidades. Por quê? Porque esse é o nosso papel. Essa é a parte visível, essa é a parte natural. E quando a gente entende isso, a gente se torna um canal sobrenatural e poderoso nas mãos de Deus. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo, não é minha eloquência que vai tocar as pessoas. É o Espírito Santo que vai trabalhar atrás das minhas palavras, ou através das minhas palavras. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o Espírito Santo traz o convencimento de que Davi estava errado, pelo profeta Natã. O Espírito Santo traz o convencimento do pecado. Mas as pessoas não devem apenas saber que elas estão erradas, elas também precisam ter clareza de que existe um caminho para que elas se tornem justas diante de Deus. E quem que vai convencer essas pessoas da justiça? É o Espírito Santo. Isaías, o profeta, ele vê o trono e diz: ai de mim, que sou pobre e pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia fala que o próprio Senhor disse a ele: a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Veja, é a justiça de Deus convencendo o homem. Então, quando nós formos pregar, devemos anunciar com ousadia a justificação pela fé. Nós precisamos dizer para as pessoas
creia, o Senhor perdoa o seu pecado. Creia, o milagre está à sua disposição. E o Espírito Santo vai fazer o resto, gente. Nós precisamos simplesmente ter ousadia para anunciar. Nós anunciamos e confrontamos o pecado, o Espírito Santo convence. Nós anunciamos e declaramos a justiça de Deus pela fé, e o Espírito Santo convence. João 16, no verso 11, continuando o texto que a gente leu no início, diz assim: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O mundo precisa saber que Satanás e os seus demônios são derrotados. As pessoas precisam saber que o diabo já não tem mais poder contra elas. Que existe uma realidade espiritual. Elas precisam ser confrontadas para que tenham temor, mas elas também precisam ser ensinadas para que elas tenham esperança. Porque a obra da cruz não apenas nos perdoa, mas ela estabelece justiça eterna. Lembra do povo de Nínive? Ele se arrepende depois da pregação do profeta Jonas, porque o Espírito Santo convence aquele povo. E eles se enchem de reverência. Então nós não podemos negligenciar a pregação da verdade, mas precisamos liberar a palavra carregada de graça. Independente se seja para confrontar, para reanimar ou para trazer consciência, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. O problema é que nós temos dificuldade de confiar no convencimento do Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós acabamos querendo resolver do nosso jeito, usando os nossos argumentos. É verdade ou não? Muitas vezes nós queremos simplesmente fazer as coisas com métodos tradicionais. E Deus não trabalha desse jeito. Não trabalha. Deus deseja que o Espírito Santo possa fazer o trabalho que nós não podemos fazer. E nós precisamos aprender que não somos Deus e que não temos o poder de convencer as pessoas. Quantos cristãos vivem frustrados? Quantos irmãos tentam de todas as maneiras mudar a si próprios, mudar as pessoas, e eles se frustram. E eles dizem: Deus, quando que o Senhor vai mudar? E o Senhor diz: deixa que eu faço. Essa é uma obra minha. Confia em mim, confia no meu amor e confie que eu sei o que eu estou fazendo. Que nessa manhã os nossos corações sejam revigorados com essa verdade simples, mas que tem poder de remover o fardo das nossas costas. Ele cuida de você. É Ele que vai convencer as pessoas. Não tente transformá-las na tua força. Não tente do teu jeito ou nos teus argumentos. Tem gente que é tão boa de argumento, tão boa de argumento, tão boa de argumento, que Deus não pode ajudar ela. Eu queria te convidar a orar pela sua própria vida nessa manhã. Feche os seus olhos aí. Fala assim comigo: Espírito Santo, obrigado por estar comigo em cada palavra que sai da minha boca. Me ensina a confiar mais em Ti do que em mim. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento para que a sua voz seja ouvida. Que os corações se abram, que o pecado seja exposto, que a justiça seja revelada e que vidas sejam transformadas através de mim. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Repete assim comigo. Esse é o meu desafio hoje. Meu desafio é você fazer uma oração em voz alta aí. Fala assim comigo: eu creio que eu não sou Deus, mas que Ele é Deus. E que Ele tem poder de transformar toda a circunstância e de convencer qualquer coração duro, inclusive o meu. Aleluia.
Descansa nisso, meu irmão. Descansa nisso, minha irmã. O Senhor é o Deus da sua vida. Amém? Se você está aqui hoje pela primeira vez, participando do nosso devocional, estamos no 12º dia de oração e de jejum. Estamos sendo preparados para lançar as redes e ganhar almas. Essa é a segunda semana, estamos recebendo de Deus. E eu tenho plena certeza que tem sido dias de muita revelação do céu. Que Deus abençoe você. Clica no gostei do vídeo, deixe seu comentário aqui e amanhã estaremos juntos mais uma vez. Sábado passado, muitos irmãos não ouviram a palavra, mas eu quero te desafiar a estar aqui comigo 7 horas da manhã. Tchau, tchau.